don't, Miss Elsa. You bad luck time. Play it once, Sam. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Play as time goes by. Sing it, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. Então, gente, feliz 2026, já quase no final de janeiro, mas tudo bem, né? Tá valendo. Espero que todos vocês tenham passado aí umas festas legais. E esse ano, Edson, Agilson e eu, vamos começar ano novo, vida nova. Nós vamos começar a nossa temporada do podcast um pouco mais leve. Então, nós vamos falar, já que já estamos entrando em fevereiro, em muitos lugares é São Valentine, nós vamos começar falando de amor. Aparentemente é para a conversa ser leve. Então, agora eu vou deixar de olhar para essa bolinha verde aqui, para você, e vou começar a conversar com os meus amigos aqui, a quantas anda o nosso amor. Então, meus queridos Edson e Agilson, eu vou colocar um case de uma amiga, de uma amiga, de uma amiga. Por exemplo, a pessoa conhece alguém, mas conhece alguém assim, dizendo, não quero nada, quero casual. A pessoa também, quero nada, quero casual. E tá todo mundo casual. Mas o casual começa a ficar meio frequente, e aí esse casual começa a invadir outras áreas da vida. Começa a aparecer nos jantares de amigos, começa a ir ver show junto. E aí você começa a observar que de uma hora para outra você se pega vendo se a pessoa leu a sua mensagem do WhatsApp. E o que acontece nesse caso, essa minha amiga me contou que ela não é de ver na hora e não é de responder na hora, mas quando ela lê, ela já responde. Então, ela prefere não ler, e quando ela lê, ela já responde, seja para amores e seja para amigos. Mas esse parceiro, ele gosta de ler, deixa lá o azulzinho, tique de azulzinho, e responde 3 dias depois. Essa minha amiga ficou cansada. Ficou cansada. A primeira vez deu uma respostinha passivo-agressiva, tipo, eu tô bem, obrigada. A pessoa se manifesta, nossa, eu não sabia que você estava chateada, eu ia te escrever. Então, a pessoa acha, deixei o recado, mas continua fazendo a mesma coisa. Então, meus amigos homens, o que a gente diz para essa nossa amiga? Eu acho que tem que falar para ela comunicar um pouco mais, não é o que acha, é o que tá. Tem que haver comunicação nesse caso. As pessoas são muito diferentes, elas têm ideias diferentes das atitudes delas. Eu acho que mesmo que você acha que alguém percebeu, a sua amiga, ou quem foi que aconteceu isso, que eu já dei um sinal para essa pessoa de que eu não gostei, mas você não sabe como a pessoa recebe isso, como esse sinal é recebido. Eu acho que a comunicação constante é importante, porque a gente sempre acha, a gente assume, e às vezes é alguma outra coisa. E já que esse algo casual começou a se tornar algo mais fixo, as conversas têm que acontecer, a gente não pode não falar sobre coisas que nos incomodam, se a gente quiser continuar. Mas essa minha amiga disse que não quer falar. Tem que falar. Então continua no casual. Muitas pessoas. Porque aí entra aquela questão, não sei o que eu quero, não sei se eu quero mesmo, mas se eu falar eu tenho que me comprometer. E aí também quero me expor. É interessante isso. Essa questão de comprometimento, eu acho que você tocou num ponto interessante, que volta a vários assuntos que nós conversamos no ano passado, relacionados à sociedade de hoje, de tudo que acontece na nossa vida hoje, como um sistema financeiro, um sistema trabalhista, a vida do dia a dia que as pessoas não têm tempo para nada. Eu não sei o quanto as pessoas estão dispostas, do mesmo jeito que não estão dispostas a ficar no trabalho por muito tempo, e mudam com frequência, do mesmo jeito que os gostos estão mudando muito mais rápido que mudavam antes, por causa da questão de consumo. Eu acho que é a mesma coisa na vida amorosa. Eu não sei quantas pessoas estão pacientes para aceitar coisa, para comunicar, para tentar entender
próximo. Eu acho que é um pouco assim hoje em dia. Você falou uma coisa engraçada, você me fez lembrar. É que nem agora meus sobrinhos estavam aqui, né? E a gente estava, por exemplo, procurando filme para assistir. E uma coisa que eu notei, né? Que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com o que você está falando. Antigamente, até eu contei para eles, né? Antigamente você ia na locadora pegar um filme, você tinha que escolher, né? Aí você ficava lá horas, trazia 2, 3 filmes para casa e eram aqueles, você assistia aqueles. Então o filme não começava bem, você ainda dava uma chance. E talvez o filme ficasse bom lá do meio para frente. Hoje, a gente não faz isso. A gente não faz isso com post, a gente não faz isso com filme, a gente não faz isso com uma série. A gente dá 5 minutos, não gostei, já mudo. E realmente esse comportamento a gente também está repercutindo nas relações, que aí não é só de amor, né? As relações até com amigo, né? Ah, isso aqui me encheu o saco, não quero mais, isso aqui não sei o quê. E aí eu acho, se eu vou pegar no filme que eu estou falando, que é uma coisa mais fria, né, de falar, que eu não estou falando de relações. Por que a gente faz isso? Porque tem uma sensação de que as ofertas são inesgotáveis. Porque, de fato, se você entrar né, em qualquer streaming, e a gente não tem um, em geral eu tenho uns 4, 5. Então, assim, você tem aquela sensação de para quê? Para que eu vou insistir? Só que aí a gente desabitua esse músculo, né? Esse músculo da persistência, esse músculo, Sim. deixa eu dar uma chance, esse músculo, deixa eu me abrir para surpresa, não sei o que vai acontecer, né? E talvez a gente esteja transferindo isso para as relações amorosas, né? Eu acho que tem um pouco isso do que acontece no dia a dia. Acho que existem até já alguns estudos e teorias falando que as pessoas que usam aplicativos de relacionamento e tal acabam entrando nessa que existe uma oferta ilimitada de pessoas para conhecer, e era um pouco que a gente já conversou antes também, em bate-papo nosso. Antes a gente vivia, porque não havia acesso à tecnologia, era mais difícil de viajar e tal, então a gente acabava reduzido a conhecer pessoas no nosso bairro, na nossa cidade, e hoje você está aberto a conhecer gente em qualquer lugar do mundo. A oferta realmente é muito mais abrangente do que era antes. Então, acho que tem um pouco disso também em relação a relacionamentos. Se não der certo com isso, tem tantas outras opções aí né, no mercado, que as pessoas acabam não tendo essa paciência para ver o filme até o final, como você disse. Edson está sorrindo, está pensando. Você tem um caso de algum amigo para contar? Amigo do amigo? Não tenho caso de, sim, caso de amiga, assim, na verdade não. Eu ia falar para essa minha amiga aí que eu sou uma pessoa emocionada e ansiosa. Então eu falaria das coisas. Se joga, vai e curte, mas fala logo a sua necessidade e o que você precisa para acabar com essa ansiedade, porque nessas conversas você já toma a decisão do sim, do não e do interesse. Então, uma pessoa ansiosa e emocionada, eu falaria isso. Mas é curioso, né? Porque pensando, porque existem, hoje em dia, se fala de várias estruturas de amor também, né? A gente tá falando de um casal, como que isso funciona, eu fico assim, nossa, mas e se fosse de uma outra estrutura, ou de outro jeito, né? Como que tipo de amor que a gente está falando aqui, né? Porque tem gente que tem outras formas de amar, e aí romanticamente falando mesmo, né? Até eu brinco, né? Eu brinco assim, a gente nasce poliamoroso, né? Porque a gente nasce, né? Você tem um lar estruturado, você ama pai e mãe. Você não ama uma pessoa só, né? E se você tem irmãos, você ama irmãos. Então você vai aprendendo a amar muitas pessoas ao longo da vida, né? Eu acho isso muito curioso. Nós vamos falar disso, Edson. Nós vamos falar disso na parte 2, porque a coisa vai esquentar, né? Assim, acho que eu já estou dando umas dicas. Olha o meu fundo, olha a minha blusa, né? Assim, a gente veio tudo para tá suave por enquanto, né? O negócio vai esquentar. Deixa eu falar uma coisa sobre. Se eu já falei aqui, vocês Nossa, mas que coisa chique, a Gilson. Mostra Ela de novo aí. é Assim, do lado do Edson, é da Nespresso, esse Finlândia, chá. é da Finlândia. Olha! Nossa Senhora, tá chique. Eu ia contar uma coisa, mas aí é do universo hétero e ainda estou falando supostamente de relações monogâmicas, tá? Supostamente, porque já vamos entrar aí no capítulo. Mas
Tem se falado muito, muito por aí sobre aquela questão dos 20-80, não sei se eu já falei aqui ou se vocês estão familiarizados com isso, que é a famosa, o famoso mantra aí de que 20% dos homens num aplicativo hétero recebem 80% das mulheres interessadas, né? Então, por isso que as pessoas estão no aplicativo com essa, em tese, oferta infindável, mas, na verdade, muita gente está reclamando, muita gente está insatisfeito. Tanto é que Tinder, Bumble, todos esses por aí estão tendo que rever o modelo de negócio e, inclusive, as gerações mais jovens estão usando cada vez menos. Estão buscando outras formas de conhecer gente. Mas falando aí do público dos aplicativos, que é o que a gente vem vivendo aí na última década, né? Então, a tese é, você tem lá homens e mulheres, mais ou menos na mesma quantidade, parece ser que aí já vou entrar com um dado que um colega meu que é consultor me deu, mas os 20% de homens melhores têm 80% das mulheres, então esses 20% se dão muito bem e os outros 80% se ferram. Então, por que eu estou trazendo isso? Isso se fala amplamente no mercado e até tem muitos movimentos nos Estados Unidos, né? Muitos estudos que tem né, um celibato que não é, escolhido, né, por falta de opção mesmo, está atingindo cada vez mais pessoas em idades até mais avançadas. Então, enfim, a discussão toda é, olha, tem muito homem aí que não arranja mulher, ponto. Mas agora eu vou falar um dado tirado de um consultor que foi fazer um projeto numa desses aplicativos, que eles queriam entender qual era a dinâmica. E olha que curioso. Ele falou que realmente tem 20% dos homens pegam todos os likes. Só que existe aí um pulinho do gato. Então, vamos imaginar que fossem 100 homens e 100 mulheres no aplicativo. Os 20% mais, sei lá, top que quer dizer, é bonito, inteligente, tem dinheiro, tem tudo, tem 80%, tem 80 mulheres olhando para esses caras. Então, esses caras devem ter 4 mulheres para cada um, né? O que acontece com eles? Não necessariamente eles pegam as 4, né? Então, eles vão escolher uma, outra vai sobrar. Ou eles vão escolher as 4 e mais todas, então eles não vão ter nenhum relacionamento. Ou eles têm tanta mulher que eles se apavoram e saem. Agora, o ponto é, e o que acontece com todo mundo que sobrou? Porque vamos imaginar que esses 20, estou falando 100 homens e 100 mulheres, tá? Esses 20 homens mais legais, tem 80 mulheres atrás deles. Muito bem. Um escolheu, o outro não escolheu, está sendo com tantas. Sobrou um bloco aqui de mulheres, certo? Aí o que acontece com a mulher? A mulher, aí estou misturando outros dados, mas vou chegar no ponto desse cara. A mulher evoluiu, a mulher avançou, nas últimas décadas a mulher tem ganhado mais espaço, então a mulher começou a exigir mais. Por quê? A mulher avançou, mas o seu modo de enamoramento ainda é maioritariamente na admiração. E na admiração basicamente social e profissional. Então, o que acontece? Ela realmente não olha para baixo aqui. Mas mesmo esses caras, os 20 tops e os 80 que sobram aí, em geral, o homem não olha para uma mulher que aparentemente está no mesmo nível que ele. Ele também olha para baixo. Então, se a gente pegar essa conta, o que está acontecendo? A mulher está olhando para cima, tem pouca coisa aqui. Aí ela também não olha para baixo, fica sozinha. O homem, em geral, também não olha nem para cima e nem para o lado, ele olha para baixo. Então, tem mulheres que sobram ali no topo que elas seriam as 20 melhores mulheres do grupo de mulheres. Então, a gente não tem só homens infelizes, porque todas as mulheres vão nos 20% mais ricos, mais inteligentes, mais bonitos. Você tem esses 80% de homens reclamando, você tem os 20% das melhores mulheres que também estão sozinhas, você tem os 80% das mulheres que ninguém está querendo. Então, assim, é uma confusão, porque o nosso modo de enamoramento é complicado. Então, a mulher olha para uma admiração, a mulher cresceu mais rápido que o homem tem vários dados sobre isso, inclusive questões de educação, etc. O homem está andando mais devagar. Então, essa boca do jacaré vai abrir tanto que vai chegar uma hora que realmente a coisa não vai casar. Ou os homens avançam, ou as mulheres diminuem a expectativa, porque senão essa boca do jacaré vai continuar crescendo. Mas é interessante, quando você estava dizendo isso, que eu estava pensando muito aqui. Quer dizer, isso também mostra que
por ser 80% das mulheres sempre buscando os 20% dos mesmos homens, é que também existe uma idealização do que é o ideal, Sem dúvida. o parceiro ideal. E isso para mim é o mais chocante desses dados, porque assim, porque todo mundo busca a mesma coisa. Quer dizer que até isso me surpreende um pouco, porque mais uma vez eu acho que a gente está cada vez mais sendo moldado, né, a gostar, a ter um tipo de beleza, a ter um tipo Uhum. do que é sucesso, é quem ganha bem, ou quem está numa posição boa, e todo mundo vai pelo mesmo, entendeu? É muito estranho isso, na verdade. O ideal parece que é único, né? Ele virou industrializado, né? Exato. Ele com único e todo Exato. mundo tá buscando aquilo. A Ale foi falando, eu lembrei de uns textos, artigos que eu li recentemente, de algumas cidades na Coreia do Sul, e tem uma nos Estados Unidos, que são só de mulheres, e que elas não querem se relacionar com homens, e o homem é proibido até de entrar. As da Coreia do Sul está gerando um impacto, porque parece que essas cidades vêm crescendo, as mulheres já tomaram essa decisão de viver só entre si. E é muito curioso. E a dos Estados Unidos, depois eu vou compartilhar com vocês. As mulheres moram lá, nem o presidente pode entrar, se for homem. E se elas engravidam tudo e nasce um bebê menino, esse bebê ele é criado fora da cidade. Elas têm que sair Nossa, da cidade. Que é bem extremo. Então é mas uma então, cidade mas bem ela pequena. engravidou como? Porque aí um homem entrou, Mas né? ela pode sair, né? Ela pode Ora, sair. não é uma Ah, prisão, não é uma prisão. Ela pode sair da cidade, né? entendi. Só não pode E entrar homens. é. E aí tem todo esse processo, né? E aí eu fiquei pensando, né? Porque quando que a gente ia pensar assim, são cidades, lugares só feitos de mulheres, mas porque o efeito elas não estão encontrando, com base nesses critérios de ideais, o que elas É, buscam no parceiro. E aí tem muito a ver também com a evolução da mulher, né? Que nem você falou, elas estão cada vez mais na universidade, é o maior público na é isso universidade, aí. cada vez decidem ter menos filhos, né? Se a gente fala em 1950, que a média era ter 3, 4 filhos no Brasil, hoje é 1 ponto alguma coisa, né? Não chega nem a ser 2, né? E elas estão mais no mercado de trabalho, estão tendo mais a sua independência financeira. Então, assim, meio que o outro lado não está compensando, não está tendo essa evolução e essa compreensão na mesma velocidade, É. né? Mas você falou uma coisa importante desse idealismo, porque você falou, eu pensei, será que a gente está sendo manipulado para ter pelas mídias pelas redes sociais, etc., ter um tipo? Mas eu fui lá atrás, né, quando não tinha isso. Nós temos mais ou menos a mesma idade, o Edson é mais novo, mas a gente viveu a época do bailinho, a época de conhecer o bairro, né, as pessoas do bairro. Mais ou menos as pessoas iam se encaixando. Obviamente, tinha o popular, né? Tinha o cara popular, a menina popular, mas o resto ia se conhecendo entre si, ia se acertando entre si. Então, não existia um ideal, existia um, tipo um top, mas ok, o resto também se encaixava, cada um nos seus gostos. Então, vinha um pacote, vinha o que você conhecia da pessoa, vinha a atração física, vinha o papo que você tinha com ela, vinha os amigos em comum, vinha um pacotinho. Quando a gente vai para o aplicativo, é um álbum, né, de fotografia, muito a lá Instagram. E aí existe sim uma coisa, eu vou falar aqui, pode ser que eu dê polêmica, já estou até olhando aqui para a câmera, mas é uma coisa que nós mulheres falamos em geral, tá? Porque eu já perguntei para meus amigos homens se eles veem alguma coisa diferente. A gente, em geral, ou vai ter aquelas mulheres com fotos muito sensuais, ou a mulher vai tentar se produzir de alguma forma. Então tem gente que põe filtro, tem gente, mas tenta estar bonitinha, tenta pegar um ângulo bonitinho. Agora, os homens, a gente tem uma dúvida se eles fazem de propósito ou se realmente é aquela linha do LinkedIn que fala que o homem aplica para tudo quanto é vaga, mesmo quando não está preparado, e a mulher tem mais pudor em aplicar para uma vaga que ela não esteja 100% no fit, né? Acontece a mesma coisa no aplicativo. Então, você vê homens, numas situações, numas fotos, gente, assim, que eu não vou ter que preservar, né, a privacidade das pessoas, mas tem coisa que eu olho que eu tenho vontade de moldurar. Eu falo, realmente a pessoa está tirando sarro, né, um sentido de humor, de alto, né, inglês, né, que tira sarro de si mesmo, ou
ele acha que tá babando assim, porque entre nós mulheres a gente fala: "O que que esse cara tá achando?", sabe, mostra a foto. Então, o que que acontece? Fica muito pobre num aplicativo, né. O homem tem uma auto visão dele mesmo, talvez uma leitura um pouco exagerada, então ele não ajuda ele mesmo. E aí, eu vou perguntar lá para adolescente, que usa menos um aplicativo, e aí tô conectando com o que o Edson falou da idealização. É curioso, porque o Edson falou e eu pensei: "Ah, então talvez para esses jovens que não estão no aplicativo, isso não está acontecendo". Está acontecendo. Então, o que que eu noto quando eu converso, sei lá, com a minha sobrinha, com gente da idade dela? Tem um padrão, antes na nossa idade tinha o popular e a popular, mas agora é assim, todo mundo tem que ficar com o popular. O segundo, o vice, ninguém quer. Então, de alguma forma, essa leitura de aplicativo, essa leitura idealizada de aplicativo, que a gente não sabe aqui muito bem por onde ela está vindo, ela está escorrendo agora no offline. Porque essa geração mais jovem, posso estar enganada, tá, gente? Estou falando de um grupo pequeno, mas eu estou pensando aqui e eu noto que a conversa é a mesma. É um idealismo, assim, tem que ser todo mundo perfeito, sabe? Tem que ser todo mundo lindo, tem que estar todo mundo com a roupa, com 1 milhão de marcas reconhecidas, tem que ser inteligente, tem que ser uma série de coisas. Eu ia falar que você falou da foto dos homens, dá vontade de moldurar, falar como é possível. É a falar que no mundo gay é meio que quase o oposto, né? Porque eu acho que tem uma performance esperada, que você tem que estar ali. Você tem que. Eu falo, gente, é muito difícil ser gay e muito caro. Expectativa. Porque você tem que ser alto, loiro, ter um corpo super não sei o quê, estudar não sei o quê, fazer não sei quantos idiomas, ser super extrovertido, ter uma preferência X na cama. São vários padrões, e isso cria uma performance. Então, às vezes, você fica olhando, parece muito plástico, todo mundo meio que parecido, assim, até as harmonizações, os produtos, as coisas, eu falo assim, gente. Eu não sei, mas eu discuti com um amigo meu, que ele tem a mesma idade que eu, a gente é amigo desde os 14 anos, gay também. Falei assim, gente, eu tô feliz por estar envelhecendo do jeito que eu tô, e eu não vou ficar fazendo grandes mudanças, não. Porque parece que vai ficar todo mundo com o mesmo rosto, né? Com o mesmo jeito. E aí eu falo assim, para mim, a minha dificuldade é encontrar autenticidade por essas fotos. Uhum. Eu fico assim, qual que é a história? O que que é essa pessoa? O que que ela traz? Parece que meio que se perdeu, tá todo mundo querendo se encaixar só para dar um primeiro passo. E outra coisa que é interessante que tem acontecendo assim, as pessoas estão satisfeitas com o like, ninguém quer conversar. É um monte de like, é uma competição de like. Aqui, né, onde eu moro, as pessoas falam, eu tenho não sei quantas mil pessoas que me deram like, que não conversaram, que não conversei. Eu tenho não sei quantos com like. Então, eu percebo, e isso eu vi também num outro vídeo que era um cientista falando, que o like já tá dando meio que satisfação. A satisfação não é mais ter um encontro, conhecer alguém e adiante. Fica ali, para ali no like. A intenção é essa. É approval, né? Que as pessoas estão procurando Ah. validação e eu vi como é o nome daquele menino? Tem um psicólogo, um psicanalista no Brasil, um cara jovem que faz vários programas, o cara do Rio de Janeiro, eu não me lembro do nome dele. Eu E ele também não sei fala, quem é. Foi no Saia Justa, não foi no Saia Justa que ele foi? É um que fala de cinema também, ele é muito bom, eu vou ter ele por aqui. e ele fala que, quer dizer, é um dos vícios, né? Que também esse like também vai ai meu Deus, release, como que é que fala? Vou dar um alívio, vai aliviar. A serotonina lá, e faz com que você sinta. Então, é o mesmo, como o Instagram, então, é o mesmo sentimento de que você tem algum vício e toma uma droga e se sente bem depois disso. É exatamente a mesma coisa. Então, é por isso que acho que essa questão do like é o suficiente. Já faz com que a pessoa se sinta que ela precisava. Então, mas onde está o amor? Porque, vamos lá, se nós estamos falando do amor Interessante a romântico, pergunta. né? Porque isso não é o amor, isso aí é uma idolatria, isso é uma idealização, isso ninguém está descendo por play, fica todo mundo no seu pedestalzinho juntando likes. Cadê o amor? Ok, Ninguém de sente novo, a gente falta não do falou. amor?
Nós falamos bastante sobre, né, o ano passado, sobre sentido de comunidade, de pensar nos outros, de individualismo, e eu acho que volta um pouco nisso. A pessoa pensa muito nela hoje em dia, né? Então o meu bem-estar, gostam de mim, é muito, né? Sou eu. Eu acho que tem um pouco disso, e a outra coisa é que você fez uma pergunta, e onde está o amor? Quer dizer, as pessoas estão buscando amor, estão buscando validação ou estão buscando sexo? Tem três coisas aqui. Exato, exato. Amor, nós estamos falando de amor realmente, que quer dizer, nem todo mundo está buscando amor num aplicativo, né? E não é Ou, fora do aplicativo. Quer dizer, nem todo mundo está buscando amor. Está buscando uma companhia. E isso pode ser amor ou não. sim, agora também tem um outro detalhe que você falou, eu vou contar de uma amiga mesmo, tá? Amiga mesmo. Agora é realmente. Não era Não, agora amiga? a outra era amiga da amiga, essa é amiga, direto. Não, mas é porque tem um passinho, eu acho que a gente está falando de alguns graus aqui, né? Quando a gente está falando da paquera, né? Da conquista, a gente está isolando, tem um fator moderno que é a idolatria e idealização, né? O autoafago ali, que é o que a gente está comentando aqui. Tem, do outro lado, aquelas pessoas que querem namorar, que a gente ainda nem chegou nessas. Mas tem uma coisa aqui no meio, e tem as que só querem sexo, como você falou. Tem uma coisa aqui no meio, e eu vou pegar o exemplo da minha amiga. Tem uma amiga que gosta de namorar, que é de relacionamentos longos e tal. E há algum tempo ela estava conhecendo gente em aplicativo com o foco de namorar. E aí, conhecia um, conhecia outro, gostava, não gostava, mas eu percebia nela o intuito de, assim, dar uma chance. Pô, o cara não foi perfeito, mas vamos sair de novo. Ah, nossa, o cara deu uma mancadinha, mas você. Então, assim, isso que a gente está falando de descarto quando não atende, ela estava fazendo. Mas um dia ela fez um comentário que eu achei muito curioso, porque às vezes ela comentava de alguém e falava, essa pessoa me deu um ghost, né? O famoso ghost. E eu falava, nossa, muito chato isso, né? Mas ela deu um ghost, nossa, irritante, papapá, papapá. Contou várias vezes de ghosts. Até que um dia ela foi me contar uma coisa do aplicativo, agora ela já tá namorando tudo, mas na época ela falou assim para mim, e aquilo me chamou a atenção, porque ela falou assim, tem um monte de gente lá pendurada que me deu like e eu nem conversei, que é o que o Edson falou. Aí eu virei e falei assim, mas peraí, mas você não estava procurando não? Sim, mas era muito like lá e deixei a pessoa no vácuo. Gente, na hora eu não consegui me conter. Eu falei assim, então, você não gosta quando eu te dou um ghost, né? Mas tá sendo gostoso dar ghost em todo esse povo que te deu like, né? Ela nem se ligou. Ela nem se ligou que essas pessoas, não todas, tem gente lá que tá dando like, também não tá nem vendo, mas provavelmente naquele bolo de gente tinha alguém como ela, querendo conversar, querendo conhecer, querendo sair, e ela deu um ghost. Mas o ghost no outro, né? O veneninho no olhinho do outro, tudo bem. Em mim, eu me ofendo. Então eu fiquei pensando, que tipo de amor essa pessoa busca, então? Porque se a pessoa realmente está buscando amor, ela não vai lá com 50 mil, porque realmente, gente, administrar um montão de like é um saco, né? Ela não vai ficar lá mandando toda hora like, ela vai pegar os 4, 5 primeiros que ela está falando e vai explorar aquilo. Então, vocês percebem que esse amor romântico, que eu acho que o Edson tem muito para falar a respeito, tem uma etapa anterior. A gente tem muita idolatria, idealização, egoísmo, é o que eu quero, my way or no way, né? Até chegar no amor romântico. Mas depois você pergunta para as pessoas, a grande maioria delas fala que está querendo ter um relacionamento. Então, o que o discurso e a prática aqui não estão batendo, né? O amor, eu acho que ele desenvolve, né? Assim, existe a paixão, que, né, acho que a paixão é um pouco relacionada a idolatrar ou ter alguma idealização do que é o parceiro perfeito, mas o amor mesmo romântico que você diz, eu acho que ele vai se desenvolvendo quando você conhece a pessoa, quando você vê as atitudes da pessoa, quando você vê os valores da pessoa. E isso você não vê num aplicativo, né? Quer dizer, isso daí é só se passar do aplicativo para o próximo passo, não é? Então, assim, a gente ainda está falando de como chegar nesse próximo passo, não é? É. E tem outra coisa adicionando que você disse, eu acho que assim, o amor ou um relacionamento são dois dispostos a fazer valer a pena.
Só que até chegar esses dois dispostos, é assim, vamos lá. Eu e a Lê. Tô interessado na Lê, ela em mim. Ela vai ver umas coisinhas em mim que ela não vai gostar, falar isso aqui não. Eu vou ver algumas coisas dela aí, esse aqui não, mas assim, eu tolero esse não. A gente está disposto a fazer acontecer. Eu acho que a gente até falando nos outros assim, acho que o nível de tolerância tá muito baixo, né? Para fazer isso acontecer. Que eu nem acredito muito no amor romântico, assim, mas assim, são dois dispostos querendo fazer, e assim, não é gostosinho, né? Eu já tive num relacionamento durante 15 anos. Não é gostosinho. Tem um dia que você não tá afim de ver a pessoa, mas tá lá, né? Mas você tá disposto, você escolhe essa pessoa todos os dias, está nessa relação dos dias. Eu acho que meio que como as opções aumentaram muito, parece que o mindset, esse daqui não tem bom isso, então eu vou ficando até encontrar um melhor. Aí eu vou ficando até encontrar um melhor. Parece que o pensamento já chega pro próximo, assim, diante das grandes opções, e aí essa disponibilidade eu acho que ela perdeu um pouco. Pelo menos, o que eu percebo, assim, as pessoas estão menos dispostas a fazer acontecer. E eu acho que isso é realmente um espelho da sociedade que a gente vive, de consumo, de escolha de novos produtos que são lançados o tempo todo. Eu sempre acho que vai ter algo novo e melhor sendo lançado. Então, assim, eu acho que a gente espelha muito e acho que é a mesma coisa com as pessoas. Vai aparecer algo melhor, ou vai, entendeu? Acho que existe isso. Porque foi condicionado na nossa cabeça desde quando a gente... sempre tem algo melhor, sempre vai aparecer alguma outra... E realmente deve existir milhares de pessoas melhores, mas não é uma questão de que é melhor e não é melhor, é uma questão de que eu acho que o Edson falou, é de quem você escolheu para estar do seu lado e às vezes saber que, como todos nós, temos os seus defeitos, as suas... É tudo... Mas você está disposto a navegar esse caminho, né? E saber que isso faz parte de falar, não, esse produto aqui tem um defeitinho, vamos trocar. Outro, próximo, né? E acho que a gente está um pouco assim hoje em dia. Um bom exemplo é o telefone, né? Que cada ano, o seu telefone passa o ano, ele parece que ele virou um orelhão, porque assim, é super desatualizado, tipo um ano. E eu lembro que os meus celulares, os primeiros, eu só trocava quando roubava, quando alguém me roubava, ou quando ele já não ia mais para frente, já não funcionava, a bateria, assim, para mim era para usar até acabar, ele tinha uma função, né, de me comunicar. Hoje, passa um ano, o seu celular já está desatualizado, né, e aí você tem que, se você vai entrar nessa vibe, você tem que sair e comprar. Você comentou uma coisa de escolher, Edson, e você teve um relacionamento, vocês tiveram relacionamentos mais longos do que o meu, mas tem um detalhe aí que outro dia, que impacta naquilo que você falou da mulher mais independente, menos filhos, etc. Teve um dia que o meu cunhado me comentou uma coisa, a gente falando disso, né, de casamento, que ele e minha irmã estão, sei lá, 20 anos juntos. E a gente estava falando justamente disso porque eu tinha terminado um namoro, por coisas pequenas, como vocês acabaram de falar, e reconheço, tá? Porque internamente fica aquela coisa, não, fica aquela coisa, de uma certa idade, fica assim, não, é para estar junto para se divertir, né? Não vou construir patrimônio, eu não vou ter filhos. Então, assim, não é para ficar estresse, tá demandando muito estresse, tchau. E aí ele falou para mim, sabe o que acontece? Vai ser muito difícil você realmente ter um relacionamento longo. Ele falou, porque em geral, um relacionamento longo não só demanda você escolher todo dia e passar por todas as crises, mas em geral, um relacionamento estável, longo, ele tem um plano que é maior que o relacionamento. Ele falou, então, por exemplo, é construir uma coisa junto, né? Ele falou, o que acontece muito em quem casa mais cedo, né? Ele fala, construir um patrimônio junto, é ter filhos, é criar os filhos. Então, tudo isso também serve para o casal, na semana que não está afim de se ver, como disse o Edson, aquela hora que você não está de jogar a pessoa pela janela, falar, tudo bem, mas eu escolhi essa pessoa, e podem ter melhores, mas eu escolhi essa pessoa para criar esse projeto de vida. E o que está acontecendo agora, se as pessoas estão mais individualistas, menos filho, menos construir junto, é mais curtir junto, não construir junto. Aí entra aquela coisa que amigo, a gente ainda, olha que curioso, né? Amigo, a gente ainda pensa, foi chatinho essa semana, mas é meu amigo. Você demora um tempo para largar um amigo, né? Agora, um relacionamento, ele não dá nem tempo de você criar o vínculo
que era o que a gente estava falando antes de começar a gravar. Nós três somos amigos, então, de repente, se um aqui não respondeu o e-mail do outro, ninguém vai ficar ofendido, porque a gente já criou uma relação de confiança. Então, a gente já sabe que a pessoa não vai comparecer todos os dias do mesmo jeito. Vai ter dia melhor, dia pior. Mas existe uma relaçãozinha ali de confiança. Hoje não tem mais isso. Porque você não tem esse projeto de vida, você não tem, quero ser uma melhor pessoa com essa pessoa. Não, você não tem isso. Você tem, quero ter coisas em comum, né? Quero ter planos em comum, planos de curto prazo, viagem, passeio, coisas assim. E se começar a me encher muito o saco, não quero. Né? Se começar a demorar para responder mensagem, não quero. Se essa pessoa pegar muito no meu pé, não quero. Então, aí fica difícil, né? Aí volto de novo para minha pergunta: cadê o amor romântico? É bem interessante o que o seu cunhado falou, porque como eu vivi muito tempo na Ásia, 10 anos, e eu tô numa relação, né, com uma pessoa da Ásia, então assim, é muito interessante mesmo o que o seu cunhado falou, porque assim, na tradição, na cultura chinesa, uma relação amorosa, mais que vira um casamento, eles chamam até que um marriage, né, que o casamento é uma empresa, então aqui no casamento it's an enterprise. As pessoas casam para construir algo maior juntos. É isso. E sempre com plano de muito longo termo, Longo do que vai prazo. ser longo prazo. Então, eles realmente veem o casamento como algo que existe um plano muito bem definido do começo, do que vai ser isso e onde a gente está pensando em chegar, entendeu? Então, é interessante o que o seu cunhado falou, que assim, não é parte da nossa cultura, mas é o que ele vive no dia a dia, e ele compartilhou isso, né? Que para que dê certo, você tem que ter um plano em comum, né? Uhum. E tem um amigo que, né, desse relacionamento de 15 anos, que terminou justamente, não foi por falta de amor, não foi por falta de cumplicidade, justamente que a grande discussão que eu tinha na minha relação é assim, mas o que você quer? Qual é a tua ambição? O que a gente vai fazer junto, né? Ah, não, eu não tenho ambição. Para mim, tá bom ficar com você. Aquilo me dá, era um desespero para mim, foi uma responsabilidade muito grande, né? E então é bem isso, né? E eu conheço alguns casais, né? Amigos e amigas que estão há bastante tempo com filhos e confidenciam que esse amor vai se transformando e é algo maior, é os filhos, depois é outra coisa. Então, são fases, né, que vão se dedicando assim. E que aí o nível daquilo que você não tolerava no outro meio que fica até menor ainda. Uhum. Falar assim, não é por isso, não é isso que vai me incomodar, né? Porque tá focado em outra coisa. E outra coisa que eu pensei também, assim, além de terem dois dispostos, né? E que precisa de nível de tolerância, eu acho que saber lidar com a frustração tá cada vez mais raro, porque a gente tem tudo tanto acesso na mão, pede no celular, chega a comida e faz isso aqui, nananana. Porque o que eu vejo assim, né, a famosa palavra red flag, né? Quem tem red flag é o outro, né? A gente é tudo lírio do campo dourado. Exato. Eu A falo, gente é gente, meu mundo unicórnio, só o tem outro um tá red cheio de flag, red né? flag. Sei. É isso mesmo. Né? A Ale falou assim, não, eu não gosto de ghosting, mas tá dando ghosting à torta e à direita por aí, né? Sim, não dá para ser solteiro e casado ao mesmo tempo, né? Eu escolho um, eu escolho outro. Você falou, Pô. vamos falar dos red flags, porque eu acho que o red flag que vira, né, ghost, red flag, são as gírias do momento, né? Não só a gente não enxerga o nosso red flag, né, que a gente acha que só o outro que tem, mas exatamente o que é red flag, né? Porque a mesma coisa, gente, eu já ouvi muita gente assim, gente jovem. Ai, não, eu estava numa relação tóxica. Aí você está achando que a pessoa estava apanhando, estava sofrendo um assédio moral, estava, enfim, né, que a outra pessoa acabava com ela. O que é tóxico? Aí a pessoa começa a descrever coisas e você fala, bom, isso era só uma pessoa chatinha, mas já virou tóxica, né? Que é a mesma coisa do TDAH. Bom, a gente tem vários assuntos aí, mas hoje a gente vai falar de amor. O meu ponto é, o que é red flag? O que realmente é um red flag? Né? Que red flag a gente tolera e é mais laranja do que outra coisa, ou que realmente são avisos, né? Para a gente, olha, aqui não tá bom, que isso também é verdade. Se a gente voltar lá atrás, muitas pessoas toleravam muitos red flags,
porque não conseguiam se ver sozinha. E acho que hoje, você vou juntar com o que você falou lá das chinesas lá, das coreanas. Hoje as pessoas concebem viver sozinhas, né? Hoje tem, se você olhar até em real estate, tem muito mais gente comprando o imóvel sozinho, né? Quando pode comprar imóvel atualmente. Mas, né? Então, aqui minha pergunta é, o que é red flag e o que é tolerável? Acho que a tolerância tolerável é diferente para cada pessoa, né? Cada pessoa tem o seu nível do que aceita, não aceita, isso é relacionado a valores, é relacionado a tantas coisas. Eu acho que tolerável é difícil não dá como, eu acho que não tem como definir, porque vai depender muito de cada pessoa que eles aceitam como tolerável, né? O que é tolerável para mim não é tolerável para você e vice-versa. Agora, red flag, de novo, eu não sei, a gente hoje em dia acha que tudo é mais red flag, apesar de às vezes nem ser, quer dizer, entendeu? Às vezes alguma pessoa mas você não tá afim de... É realmente red flag ou é só o jeito de uma pessoa, né? Assim, existem red flags que acho que incomodam a todo mundo, mas tem coisas que não são realmente red flags, né? Eu não sei. Bom, tolerância, eu tô contemplado com o que a Gilson falou, é isso aí. E a red flag são esses sinais, aparentemente, de comportamento que as pessoas dão no início, que por uma relação não iria funcionar, ou não é aquilo que você espera, né? E que eles vão dando nos inícios, assim. Talvez seja algo que vá contra seus valores pessoais, né? Também, assim, aquilo que você acredita, como você foi criado, ou como que essa pessoa te trata numa relação. É isso, mas acho que o que a gente vai tolerar é de cada um mesmo. Porque você tem expectativas numa relação daquilo que você quer, daquilo que você espera do outro, tudo. Tem coisa que o outro não vai te suprir, e talvez você vai sofrer com um amigo, vai sofrer com uma outra pessoa, Aí. mas não com essa pessoa. Aí é aquilo assim, o que você consegue tolerar dessa Então, pessoa nessa relação? O que você você está disposto a. Você tocou numa coisa importante, Edson. Vamos lá. Concordo e não concordo com, por exemplo, do red flag, eu acho que, óbvio, eu acho que o red flag também depende para cada um. Porque para mim ele tem coisas básicas que é violência e tal, mas tem outras, né, vícios e tal, mas tem outras que são relacionadas a valores. E às vezes o que é valor para um é valor para o outro. Então, eu acho que o red flag, talvez para um, isso é um red flag, para o outro, não tem esse valor. Né? Sei lá, vou pegar alguém ético, não ético, coisas assim. Então, eu acho que o red flag, ele tá, assim, se eu pensar de bate-pronto, assim, para mim ele está muito relacionado a perigo, né? A colocar você numa situação de risco ou ir contra os seus valores. E aí é uma relação que não tem como se sustentar construindo ou não construindo junto. Agora, a tolerância, por que eu toquei nisso? Aí eu vou pegar a sua... Você falou duas coisas muito importantes aqui, uma da expectativa e a outra de suprir as suas necessidades, não só no amor, né? Porque, assim, a tolerância, a gente está justamente falando isso, a tolerância está muito baixa. Eu joguei essa pergunta porque o que é tolerável? Né? Se eu estou brincando, vou voltar no exemplo inicial, a pessoa não te responde em 2 dias, é intolerável? Será? Né? Então, assim, eu acho que aí, quem quer ter um relacionamento, e aí me inclui todo mundo que não está num relacionamento sério, o que é tolerável, o que é bom o suficiente, porque a pessoa vai cair. Você já começa conhecendo, sabendo que a pessoa vai dar umas derrapadas. Só tem que ser aquelas derrapadas que para você não bate nos teus valores, não bate na tua, né, na sua honra, qualquer coisa do gênero. Mas se não, o resto tem que. Esse nível de tolerância ele precisa melhorar de forma geral. Né? Independente de ser cada um seu limite, mas eu acho que o limite em geral, e me incluo, é baixo, muito baixo. Alguém aqui no início até falou de trabalho, acho que foi o Agilson que falou, as pessoas mudam de trabalho, mesma coisa. A gente pode falar outro dia de trabalho. Tem coisa que é intolerável, cada vez está ficando mais difícil, mas assim, tem muita coisa que dá para levar e compensa por outro lado. A gente esquece desses pesos e contrapesos, né? É tudo ou nada, esse é um ponto. E aí o Edson chegou né, que eu acho que é um assunto legal, e vou, né, assim, tanta expectativa naquele parceiros, né, aquela pessoa, que ela tem que suprir todas as suas necessidades desde o dia que você nasceu, basicamente. E assim,
vai ter, da mesma forma que emprego, que hobby, que amigo, ninguém, nem seus pais, suprem 100% as suas necessidades, os seus desejos, etc. Por que não considerar que o amor não é só do parceiro sentimental, né? Mas você também pode buscar essas suas necessidades em outras pessoas, em outras formas de relacionamento, em outros contextos, para não sobrecarregar, senão aí a tolerância é baixa, a expectativa é altíssima, e atualmente está todo mundo mais perdido do que achado, né? Então fica difícil qualquer um atingir essa expectativa, inclusive nós mesmos, do outro. Eu achei o que o Edson falou, assim, essencial, na verdade. Eu acho que talvez o problema de muitos relacionamentos, né, que essa expectativa de que o seu parceiro, sua parceira tem que suprir tudo. E não. Com certeza não. E é o que você falou, tem outras pessoas, você busca isso em várias outras situações. E eu acho que muita gente espera que tudo vem, né? Essa ideia, voltar de novo, a idealização de que tudo vai vindo do seu parceiro. Eu acho que minha geração, acho que até mais que a de vocês, ela nasce num boom de uma cultura programada de um amor romântico assim muito idealizado, né? De que não acontece. Que eu acho que as gerações anteriores da minha não teve isso. É assim, casava por porque era o que a sociedade mandava e tinha que casar e tinha que ter filho até tal idade, não sei o que, meio que ia assim no fluxo, né? Eu já desde que eram os filmes com criancinha, meu primeiro amor, tararã, então que criava essa programação mental mesmo. Então, eu cresci, acho que a minha adolescência meio que procurando esse amor romântico, ok? E depois quando, né, eu tive minha primeira relação de 15 anos, começou com 19, e aí eu fui ver, tem assim não, pô, tem momentos que mas tem momento que não, mas vamos aí, porque é legal isso aqui, né? E tá dando certo. Também tem um fator de geração, que eu acho que as gerações mais novas já vão perder um pouco isso, eu acho até. Eu fico fazendo muita análise de filme também, assim. Acho que as gerações mais novas, os filmes já falam até mais de individualidade mesmo, assim, do que do amor, né? Porque eu lembro os filmes, né? Era assim, os filmes que eu assistia acabavam no casamento e foram felizes para sempre. Aí ninguém contava. Não, e com um detalhe, Edson, que isso acho que a minha geração sofreu até mais do que a sua. A gente vê, eu sou da geração da Meg Ryan e do Tom Hanks, né? Então, assim, todas as histórias de amor, elas são transcendentais. Existe, assim, uma paixão junto com amor, junto com desejo, tudo muito junto. O cara faz 1 milhão de coisas para a mulher. Isso é uma coisa que eu acho injusta para o homem e para a mulher nos filmes, principalmente hollywoodianos da época, né? O homem vamos pegar Uma Linda Mulher, né? O homem fala tudo certo, é gentil, é inteligente, é apaixonado, é abnegado, é tudo. E a mulher está sempre se fazendo um pouco de difícil, mas no final ela cede. Você cresce assistindo isso. Então, se hoje as gerações da minha sobrinha usa TikTok e Instagram para se espelhar em alguma coisa, a minha se espelhava nisso, se espelhava nos casais da capa de caras, né? Todos lindos, todos apaixonadíssimos, todos fazendo festa surpresa um para o outro. Então, você cresce entendendo que aquilo é uma medida de relacionamento de sucesso. Né? Então, querendo ou não, vira uma enterprise, a Gilson. Uma enterprise no ponto de vista de relações públicas, né? Porque assim, o meu casamento para brilhar, ele precisa ser esse casamento de caras, precisa ser todo mundo lindo, todo mundo em forma, todo mundo apaixonadíssimo. A pessoa pediu em casamento lá na ponte de Dubrovnik, eu vi isso, tá? Uma vez muito fofo, inclusive. Mas, né, tem que fazer toda essa coisa. E a vida real não era assim, né? A vida real é o que o Edson falou, as pessoas não são assim, né? Eu achei interessante que o Edson falou agora de começar a analisar e ver em filmes e tal, de que existe nessa essa nova tendência das pessoas irem para o individualismo, entenderem que é importante eles são algo completo mesmo estando sozinhos e tal. Isso é muito bom, eu acho, para autoestima e tudo. Mas também é algo muito interessante, porque o que vai vir de uma geração que acha que eu não preciso de ninguém mais, eu sou suficiente.
a questão mesmo que a gente já falou isso ano passado, né? De comunidade, de gostar, de amar, de dar valor a outra pessoa. Isso vai se perdendo aos poucos também, né? Com o individualismo. É tipo assim, eu não me importo com ninguém mais, porque eu sou, entendeu? Assim, eu não sei onde está esse equilíbrio. Parece que teve um pêndulo, né? Uhum. Eu tava vendo uma outra psicóloga falando que ela falou assim, inventaram para essa geração que elas são autossuficientes, que elas não precisam de ninguém, né? Que a gente, tem aquele ditado, a gente nasce sozinho e morre sozinho. E é tudo uma grande mentira. Fala, você nasce de alguém, você precisa de alguém para te alimentar, você nasce sobre a proteção de alguém, você precisa ter calor no corpo de alguém, alguém te sustenta durante um tempo. Não é essa coisa super sozinha. Eu fiquei lembrando também dos filmes, ai, coisa doida que é assim, até chegar no amor, até que do casal tá junto, era um sofrimento antes, né? Não era Isso. leve. Tinha que ter uma labuta, uma batata, pra achar a porra da mulher que perdeu o sapato e atrás. Era quase o 13º trabalho de Hércules, né? Para poder esse casal estar junto ali, né? Entrar numa coisa sofrida aí, que na verdade, sei lá, o começo é ser bacaninha. Pra ser leve, né? Você tem que se sentir bem com a outra pessoa, né? E não ignorar aquela coisa que você sente. Pelo menos era muito assim. Isso eu fui aprendendo com o tempo. E também e a relação de casal e amor que a gente tem dos nossos pais, né? Que inconscientemente a gente reproduz, né? Aí você fala assim, não, mas isso eu não gostava que fazia lá, mas eu tô fazendo. Exato. Não, pera lá. Ou reproduz ou faz o oposto. No Né? Se oposto, aquilo foi traumático, você vai fazer o oposto. Essa coisa do individualismo, eu tive que abaixar aqui, gente, porque meu aspirador robô começou a funcionar do nada, mas consegui parar ele por enquanto. Você falou do individualismo, a gente precisaria explorar se não é bom ser individual. Não estou dando uma resposta aqui, né? Estou falando que o que a gente escuta tem pessoas que estão nessa vibe, sou sozinho, e quando eu tenho uma necessidade emocional ou sexual, eu procuro um parceiro, que pode ser vários, né? Depois tem casamentos que abrem, tem gente no poliamor, né? A gente pode falar de tudo isso. Mas tem muita gente que fala, eu gostaria de ter um relacionamento, né? Eu gostaria de estar com alguém, eu conheço muita gente assim. Agora, se todo mundo vai começar a se achar individualista, o que você ganha com o individualismo? Que essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Porque quando você é individualista, você sacia suas necessidades do jeito que quer, não presta contas para ninguém, tá bom você fica, não tá bom você sai, então é zero sofrimento. Esse sofrimento que o Edson falou de catar o sapato da mulher, acabou. A pessoa tá lá tranquilinha, feliz. Será que ela teria necessidade de ter um amor romântico, um amor, Mas um ela vai ter relacionamento? essa pessoa vai ter outros sofrimentos, né? Então é interessante que você está falando isso, a questão do individualismo, que eu sempre falo para ler, né? Eu sempre falo, a gente tem um bom exemplo aqui no mundo, né? O Japão é o que nós teremos em 10 anos. Eu sempre falo isso e ainda continua e começam a aparecer outros países na Ásia que são assim, tipo a Coreia. Por quê? Eles estão num nível não é nem de desenvolvimento, eles estão numa etapa demográfica diferente de algumas outras sociedades, o que o Edson havia falado, de terem menos filhos, quer dizer, taxa muito baixa de natalidade, de muitas pessoas viverem sozinhas. Então você já tem sociedades dessa onde quase que a maioria vive sozinha. E nós vemos os problemas que existem nessas sociedades, de suicídio, de várias outras coisas que a gente não precisa estar listando. Então, assim, o sofrimento ele vem, porque o ser humano, no final das contas, é o que o Edson também havia falado, né? Do que ele viu aí numa entrevista. É excelente você ser autossuficiente, mas todos nós precisamos de toque, de carinho, de amor, de calor. Parte de ser um animal, não é nem parte de ser. O animal precisa disso, mesmo quando ele está numa floresta. E se você não tem isso porque você decide ser totalmente individualista e só de vez em quando você escolher, eu acho que começam a surgir outros problemas. Uhum. É o equilíbrio, é onde você acha esse equilíbrio, né? E também, para mim, eu tenho dificuldade, depois de vir morar aqui na Noruega, de entender individualismo sem contexto. Individualismo em que tipo de sociedade? Porque aqui é uma cultura individualista, só que é uma cultura individualista onde você tem um welfare state,
realmente você não precisa batalhar por muita coisa, né? Agora, numa cultura onde é um pouco mais coletiva, cultura coletiva é uma pessoa mais individualista, passa a ser uma escolha o que ela vai fazer ou não. Ela tem mais isso, né? Só que tem trade-offs, né? Tem trade-offs esse individualismo, né? De entender solitude, de autoconhecer e o afeto. O que você faz com afeto? A gente tem necessidade de afeto nisso também, né? E até de expressar como que você expressa as emoções, como que você coloca, como que você fala, como que você resolve o problema, porque parte da solução do problema, ela também vem de emoção, né? E você não Claro. podendo se expressar, não podendo sentir, você tem uma carga. Aí vai para os índices aí que alguém falou, né? Suicídio, depressão, parará, que acontece também, não? Mas aí talvez então escolha a dor, porque assim, vou olhar do lado pessimista, tá? A gente está falando a gente falou de baixa tolerância, tal, né? Idealização, individualismo, quero ficar sozinho, mas depois eu tenho a solidão, a necessidade do tato, etc. Então, é saber que dor você quer passar. Se quer passar a dor do amor, que vai te colocar numa situação de vulnerabilidade, de insegurança, né? Não deveria ser assim, mas é como funciona. Você entra numa relação amorosa e você tem medo, medo de perder, medo de se decepcionar, medo de um monte de coisa. Então, ou essa dor, sem ter a garantia de que isso vai durar, mas tendo durante um tempo essa companhia, esse afeto, esse contato, ou eu quero ter a dor de curtir a vida agora doidado e viver feliz e contente no meu jeito, e amanhã, se eu for uma pessoa solitária e deprimida, a minha dor. Eu só tô. Essa aqui é a dor do amor romântico, ela é constante e baixa, ou eu pego aquela dor horrorosa que pode acontecer no final da minha vida, né? Que vocês estão falando. Será que por aí que a gente pode começar a trabalhar a tolerância? O que eu tolero melhor aqui? Nossa, eu tô com. Perdeu, Nossa, Foi muito preto e branco, assim, dois extremos, assim, eu ou acho que tem isso que ou ter aquilo. Eu tenho equilíbrio. dificuldade nisso aí. Eu acho que tem que ter Não, um vamos no meio, equilíbrio. vamos no meio termo, é o meio termo, mas estou colocando aqui. É um equilíbrio, é tipo, você não precisa. Essa questão de relação amorosa, quer dizer, existem várias formas de amar, né? E várias formas do amor. Quer dizer, não é um amor romântico que você tem que estar com alguém do teu lado o tempo todo, é uma questão de você tem que ter bons amigos que te fazem a companhia que você precisa, você não se fechar para o mundo e estar somente você fazendo as coisas sozinho. Então, assim, eu acho que também amor existem várias formas, não tem que ser É isso. um parceiro que está contigo o tempo todo, pode ser amigos, pode ser alguém que venha te fazer companhia de vez em quando e não tem nenhuma outra expectativa, entendeu? Eu acho que, de novo, vai na questão de expectativas. A gente constrói muita expectativa, às vezes, de relacionamentos, que eles têm que passar de um ponto para outro. Eu concordo, porque. Como ter esse equilíbrio. Desculpa, Edson. Não, imagina, eu que interrompi. Porque, assim, esse negócio, ou ter alguém, né, para ter esse relacionamento, esse amor romântico. Nem ter alguém não necessariamente é um amor romântico também, né? Muita gente se casou porque o pai queria casar, a mãe queria casar, das gerações. Eu acho que o início, o primeiro amor, que eu acho que é o principal trabalhar, é o amor próprio. Você tem que se gostar. Primeira, você tem que gostar de você, compreendendo e tolerando até os seus medos, as suas inseguranças, aquilo que você. Né? A gente tem um lado sombra, todo mundo tem um lado luz e sombra que vem da mesma força, né? Tô falando só dos polos para a gente entender assim. Para você se entender primeiro e se gostar, porque a partir do momento que você se gosta e se entende, você não vai para o amor romântico só pela carência, ou só para ter alguém, ou só para precisar ter alguém, não, porque eu preciso ter alguém, porque é o fluxo como funciona, alguém me disse, eu cresci dizendo que vou ter alguém. Você fala, não, porque aí o processo de encontrar essa pessoa, ele fica mais fluido. Você vai conhecer, vai dar match, ou um amigo apresentando não sei o que, e você fala, pô, isso aqui tá sendo legal. Isso aqui tá sendo bacana. E você começa essa construção. Porque eu acho que o amor, esse romântico, esse amor romântico, ele passa por uma construção que em algumas sociedades é assim, né? Tem os matchmakers que vão e eles vão construindo, né? Uma enterprise mesmo. Mas eu acho que começa no amor próprio, você se entendendo, se conhecendo.
E às vezes você conhece a pessoa e dá uma aceleradinha, né? Porque o outro passa pela nossa vida e a gente aprende com ele nisso daí. Eu ia mais por essa linha. Por isso que eu não acho que é atração. Ou escolho isso ou escolho aquilo. Eu nem acho que é um poder de escolha mesmo, assim. Não, também De não é, verdade, eu exato. acho que é contextual, situacional. E também entender que pode ser que essa relação não é para sempre, né? Assim como eu acho que nenhuma relação é para sempre, na verdade. Que ela dura o tempo que ela tem que durar, o quanto que tá bom e que vocês decidem estar juntos, é isso aí. E ela se transforma também. Aí você entra no medo de uma grande parte da população, que é quando a pessoa se relaciona com alguém, né, num relacionamento longo, estável, de achar que aquilo, o durar para sempre, é diretamente relacionado à questão da confiança, sabe? Assim, tipo, eu vou confiar que essa pessoa vai ficar comigo eternamente, porque o dia que acabar, eu não sei o que vai acontecer, né? Que acontece com muita gente quando ela está num relacionamento sério. Não sei se vocês já Sim. sentiram isso. Sim, Eu já senti isso, sim. conheço muita gente que já sentiu isso, sabe? Aquele medo de perder aquela relação, que um dia pode perder, não só porque o amor foi embora, como por uma tragédia, por alguma outra coisa, né? Sim. Mas eu acho que volta no que o Edson falou. A gente tem que. Todo mundo deve ter passado em algum momento na sua vida isso, principalmente primeiras relações, mas é entender que nada é para sempre, tudo é É, transitório Né? e você não pode ter essa expectativa que eu sempre falo isso, do mesmo jeito que pais não podem ter a expectativa que os filhos vão cuidar deles no final da vida e cada vez menos, entendeu? Então, assim, nada, nada é garantido na vida. Então, você tem que aprender isso, e aí vem um pouco do que o Edson falou, da gente saber que a gente pode ser autossuficiente sem precisar, mas não é que a gente escolhe de estar sozinho, mas é que a Uhum. gente sabe que a gente tem que aproveitar enquanto está com alguém, mas sabendo que isso em algum momento pode acabar, e quando acabar, você sabe viver, e você sabe se aturar, e você É sabe isso. se gostar, é isso, é isso. E as É. pessoas vão dar valor que você sabe se gostar e você sabe viver sozinho e você vai atrair novas pessoas que gostam disso. Então, uhum. assim, a gente não pode viver a vida tendo medo do final, né? De quando vai acabar, porque tudo tem fim. A Não, vida acaba, tudo acaba. você fala e você tem toda a razão. Outra coisa são nós, seres humanos, ansiosos ou evitativos, ou o que seja, com as nossas neuroses. Eu acho que talvez um pulo do gato aí é reforçar aquilo que vocês dois já falaram, que não é buscar só no amor romântico. Estou chamando romântico o relacionamento sentimental, né? Mas assim, não buscar só ali a sua fonte de vida, porque você vai ter amigos, você vai ter você mesmo, ou seja, se você tem várias outras fontes, o dia que essa falta por qualquer coisa, você vai sofrer, obviamente, você gostava, mas você não vai afundar, você vai sofrer, que são duas coisas diferentes. Você vai sofrer uma perda, você vai sofrer um término, mas você está sendo alimentado em outras fontes que você foi criando, que é a famosa história, isso mulher faz mais que homem, de que quando está no relacionamento se fecha, para de sair com todo mundo, para de sair com amigo, depois acaba o relacionamento e vem com o rabinho no meio das pernas tentar resgatar os amigos, Aí né? tá. Porque é assim, é o relacionamento ou a outra coisa, bem, né? O polo. Eu vou trazer aqui um negócio que não tem a ver com isso, mas eu acho que é uma frase que talvez ajude a gente no dia a dia a refletir sobre isso que vocês estão falando. Uma vez eu vi um TED de uma sexóloga, ela tá falando alguma coisa de relação sexual. E ela usou uma frase que para mim marcou muito na época, que ela não lembro qual era o contexto, mas ela terminou assim, que o sexo não era uma coisa que você fazia, era um lugar que você ia. E eu achei aquilo tão bonito, porque no contexto que ela estava explicando, que eu não lembro exatamente qual é, mas assim, o que ficou claro para mim era, você não vai numa relação sexual para você ter prazer e o outro é um recipiente para o seu prazer. Você vai conhecer com o outro, você vai desfrutar com o outro daquele momento, que tem um pouco dessa construção que o Edson falou de um relacionamento, né? Ela falou para o sexo, mas eu acho que essa frase poderia se aplicar para qualquer relacionamento. A gente não tem um relacionamento, né? Eu não vou lá com meu namorado. A gente é um lugar. O relacionamento é um lugar que você está construindo com aquela pessoa, que você está aprendendo, que você está sentindo, que você está dando e recebendo, não é só chupando, né? Que vai ter dias que aquele lugar não estava tão legal, mas tem dias que aquele lugar está emocionante. Mas é um lugar que você vai. E quando eu falo que você vai num lugar e não faz uma coisa, não é você o protagonista, é você e o outro.
seja o outro seu parceiro, seja o outro seu amigo, seja o outro, sei lá, um hobby que você faz, né? Entende o conceito? E talvez isso ajude a gente a trabalhar todos esses outros aspectos, o que você tolera, o que você contribui, né? Não é entrar no relacionamento só esperando receber, porque é o que a gente acaba muitas vezes fazendo sem se dar conta, né? A gente fica pedindo, mas fala, tá, e você, o que você está oferecendo? Você está oferecendo alguma coisa? E aí você se dá conta que você não está oferecendo nada. Mas se você pensar que você está indo num lugar contribuir ali, aí você tem a sua parcela de responsabilidade, sua parcela de tolerância, sua parcela de flexibilidade, sua tolerância à frustração. É. E tem outra coisa também, que assim, que nem que se falou assim, a grande maioria se relaciona acreditando que o outro quer ficar para sempre, que, né, dá essa confiança. Mas eu inverto perguntar, mas e se você for o que não quer? Exato. Aí a coisa muda de figura, né? E eu falo muito isso porque a gente muda ao longo da vida, né? Das fases da vida, o que que a gente espera de uma relação. Né? Eu mesmo, na minha primeira relação de 15 anos, eu achava que ia ser pro resto da vida. Mas assim, eu não tinha dúvida que ia ser pro resto da vida. É. Né? Só que chegou numa fase lá dos 35 anos, falei, vamos ver isso aqui, né? Os próximos que a gente. Epa, a coisa não tá se encaixando mais, porque eu mudei, a culpa não era da outra pessoa. Né? Então, assim, a gente também tem que entender que a nossa decisão de estar junto com aquela pessoa é naquele momento, naquele contexto, naquela fase. Depois que vai acontecer ali para frente, você não sabe o que vai acontecer no futuro. Você pode planejar alguma coisa, você deve planejar, né, alguma coisa, ir atrás e tal. E falar, topa se isso acontecer, se isso não acontecer, vamos lá. Mas, assim, a gente se transforma também ao longo da vida. Você falou isso. O casal pode evoluir, né, juntos, os dois evoluindo, indiferente do que possa ser essa evolução, e os momentos continuam sendo momentos certos, porque os dois estão evoluindo na mesma velocidade, mas um pode evoluir de uma maneira e outro fica parado, e daí os momentos estão totalmente fora do eixo, e eu acho que tem muito a ver com o que o Edson falou mesmo. A gente muda algumas pessoas amadurecem ou estão em outro momento da vida, e isso acaba afetando os seus relacionamentos. Mas eu acho que a Lê falou algo importante que todo mundo tem que lembrar, essa questão de não se fechar para os outros componentes da sua vida social, seus amigos, as outras pessoas que te dão carinho e amor, porque isso é realmente algo que acaba destruindo, assim, amizades, e eu tive um relacionamento que ele acabou exatamente por causa disso, porque a pessoa com quem eu tava tinha um ciúmes terrível dos meus amigos. E eram discussões, você dá mais atenção para os seus amigos do que para mim, a sua vida é mais para os seus amigos do que para mim. E eu sempre dizia, não, minha vida é um equilíbrio. Meus amigos, eu amo meus amigos tanto quanto eu amo você. Meus amigos me oferecem algo que você não me oferece. E você tem que entender isso. E de um ponto que a pessoa não entendia, eu tive que falar, não, me desculpe. Eu falei, olha, quando o nosso relacionamento se terminar um dia, meus amigos estarão. Você não estará mais e eu não terei meus amigos. Então, ou aceite que eu tenho amigos e são todos muito parecidos no meu entendimento do que é amor, ou senão a gente não pode estar junto. E terminou principalmente por isso. E eu acho que é importante que as pessoas entendam isso, porque daí para essa dependência de uma pessoa só, né? Uhum. Vou fazer uma pergunta para vocês agora, que o que a Gilson falou me deu um trigger, assim. Vocês não acham que essa forma de se relacionar, né, essa coisa de estar junto e não ter as outras áreas da vida, não é cultural? Por que vos digo isso? Estou aqui na Noruega há 4 anos. No começo, eu achava estranha a forma deles se relacionarem, que é extremamente independente. Eu tenho amigos que eu saio há 4 anos, sei o quê, e eu não conheci o partner, o cônjuge, a cônjuge até hoje. E são pessoas que eu vejo frequentemente. E é muito comum aqui, nos fins de semana, os casais, cada um vai para o seu lado, faz o que quer. Um vai para a cabana, o outro... Porque eles têm necessidades diferentes, eles estão junto com um casal,
mas o que eles gostam de fazer são coisas diferentes, e tudo bem fazer isso. No começo eu achava meio estranho. Falei assim, gente, mas qual que é a função de você ter uma relação se a pessoa não tá contigo, se você não vai com ela com seus amigos, você não vai nos amigos dela? Hoje eu consigo entender um pouco mais essa questão, essa individualidade aí, né? E aí eu fiquei pensando, né? E eu perguntava para eles, né? Mas então, se eles namorariam latinos, que eles não, muito dramático, muita cobrança, muito em cima, fica muito É, nananana. E aí deve eu, ser, aí eu é quero jogar essa cultural. Tem um pouco. pergunta, né? Tem, Eles não, também eu não acho que passam é. bom. Eu acho que é também muito cultural e é interessante que você falou isso. Eu aprendi, eu fui com 17 anos para Finlândia, eu aprendi isso na Finlândia e eu achava isso incrível na Finlândia, que assim as pessoas no final de semana e meu primeiro relacionamento foi com alguém na Finlândia e assim era, ele ia pro final de semana com os amigos dele e eu saía com os meus amigos da faculdade É. e eu adorava isso, eu Ah, adorava, eu achava incrível. Não existia drama nenhum, eu acho que é legal isso. As pessoas é. têm. Aí começa a questão de você poder continuar a ter a sua individualidade do relacionamento não ser tudo. Então, mas eu acho que é cultural. O que você falou é verdade. Isso eu acho que antes de ir para a Finlândia, no Brasil, eu ouvi muito mais drama relacionado a não poder ir com outras pessoas e tal. E na Finlândia era super tranquilo e eu dou muito valor a isso. Aqui acho que você pegou um público, porque assim, eu não sou uma pessoa normalmente ciumenta. Quando eu tenho ciúmes, eu entendo que o ciúmes é meu, não é problema do outro, né? Porque é muito mais essa coisa de você estar no centro do que outra coisa. Mas eu falo que é cultural, porque, por exemplo, no Brasil, eu tinha, e aqui também, eu sempre tive relacionamento independente. E assim, nunca traí, nunca precisei de mais coisa, mas sempre tive esse relacionamento de que eu saio com o namorado e também saía com meus amigos, e também queria viajar. Você quer ir? Tem um dia de preferência. Você quer ir? Você não. Então eu vou viajar com um amigo. E todos os namorados que eu tive entendiam isso e eram parecidos. Ponto. Agora, a sociedade que me circulava não entendia. E eu, assim, muitas e muitas vezes, quando eu trabalhava numa consultoria que tinha bastante homem na consultoria, eu lembro, não vou esquecer, que toda quinta-feira tinha um happy hour e eles iam lá, os solteiros, todos tal. E eu ia também, e eu tinha namorado, e às vezes eu ia encontrar com ele lá, né? Porque era um lugar de estar meio badaladinho, assim. E eu lembro as infinitas vezes que eu ouvi comentários do tipo, nossa, mas sei lá, o Fred, o namorado da época, né? O Fred deixou, e eu deixou o quê? Tipo, deixou? Tem que deixar, né? Ele é Ou, seu, não, ou seu era assim, capataz? nossa, mas você sai, não, mas era assim, nossa, mas você saiu com o namorado, eu também saiu. Então, assim, eu nunca sofri nos namoros, e tive namoros ciumentos e terminei por isso, igual você, mas assim, eu nunca fui. Óbvio, se eu pudesse escolher a pessoa para estar comigo dentro de uma caixa, eu tiro ela para brincar e pôr de volta. Como não dá, eu entendo que assim a pessoa tem a vida dela e eu tenho a minha. Mas eu valorizo isso. Eu valorizo eu ter meus amigos, eu valorizo que o meu parceiro tenha as coisas dele e que a gente se encontre num lugar comum, mas que cada um tenha a sua vida. Então, a maioria dos meus relacionamentos que foram mais longos eram caras que também pensavam assim. Eram caras que não estavam preocupados se eu ia sair na balada com uma amiga. Mas aí entra uma série de coisas. Entra a questão cultural, no nível mais, né, de sociedade. Entra, né, do que todo mundo está esperando de você, né? Entra a questão individual, como é que você vê o outro, se você vê o outro como uma posse sua, ou se você vê o outro como um parceiro, que muda muito. Tem o seu autoconhecimento, do tipo, tô com ciúmes, não é porque o outro está provocando, é porque eu estou inseguro, porque eu quero que a pessoa esteja embaixo da minha asa. Eu lembro que uma vez alguém falou para mim, é impossível você não ter ciúmes. Aí eu falava, adianta ter ciúmes? Porque assim, a pessoa, se ela quiser fazer o que ela quiser fazer, ela vai fazer. Então, eu acho mais importante você ter confiança. E o dia que a confiança acabar, acabou. Mas você entra no relacionamento com confiança. E depois a pessoa faz o que ela quiser. Se você não soubesse, também nunca vai sentir, certo? Mas é muito difícil as pessoas entenderem. E é verdade que o latino, em geral, é mais ciumento, é mais dramático. E outra coisa, demonstração de amor, porque eu tive um relacionamento com argentino e eu aprendi isso. Para algumas culturas, a demonstração de amor é aquela coisa meio de filme, que você tem que estar falando, cheio de amor, disponível toda hora. Porque se um dia você está um pouquinho mais nórdico, para a pessoa, assim, você já é
né? Frígida. Então, assim, tem uma questão cultural importante, e aí isso impacta muito você ir nesse lugar do relacionamento se os dois, que aí não é red flags, aí é incompatibilidade mesmo de cenário, né? Eu fiquei curioso com isso, porque vira e mexe aqui, né? Vem esse assunto. E ele vem meio como julgamento de valor, não, vocês são muito emocionados, muito dramáticos, muito sei o quê. Aí fica assim, gente, oi? Não fizeram isso, né? Aí eu falo assim, mas eu posso dizer que todo nórdico é seco e frio? Não, nem todo latino é dramático, É, por exemplo. é. Mas são os códigos do amor aqui, né? Assim, enfim, né? A gente falou do amor romântico, não falamos do amor safado, não falamos É. do amor bandido, não falamos do poliamor, que são assuntos importantes, né? Acho que a gente pode deixar o capítulo 2 disso aqui. Aqui a gente está falando na relação 1 a 1, né? Mas temos outras variações disso aqui, né? Aqui só vou deixar uma pimentinha para o próximo, porque é uma coisa que eu ouvia muito de mulher, né? Não todas, mas é uma coisa que para mim me incomodava. E eu vejo isso às vezes em série. Vou só deixar aqui o spoiler, se vocês toparem para o próximo. Tem uma coisa entre as mulheres, pelo menos na minha geração, que era assim: ah, eu gosto do safadão, né? Eu gosto do que não presta, o bonzinho ninguém quer. E eu, particularmente, não sei se eu sou seminórdica ou que eu não pensava assim. Eu pensava que para mim o safadão era safadão, não me interessava. Talvez o bonzinho também não me interessasse por outra coisa, mas assim, o safadão para mim, ai, que mulher gosta de homem safado. Essa frase eu vi várias vezes de mulher. E eu falava safado para quem? Porque assim, se é safado para mim, comigo, tá ótimo. Agora, o cara que é safado, essa coisa da mulher tentar conquistar, porque é isso que tá por trás, né? O homem é safado, é um sem vergonha, mas comigo ele se apaixonar. Eu nunca caí nesse conto. Mas é uma coisa muito latina, talvez, e muito cultural. E agora, recentemente, a minha filhada de 12 anos estava aqui e ela assistiu uma série à noite, uma série americana, qualquer aí. E eu falei, o que que é essa série, né? Que ela, como eu, ali, põe óculos e ficava lá meio viciada na série. Ela, ai, é uma menina que morreu os pais, e ela morreram os pais, e ela foi morar numa casa, e essa casa tem cheia de criança, enfim. É um drama adolescente. A menina está dividida entre dois. E assim, um é aquele mais descoladinho e tal, mas tem 1 milhão de problemas. E o outro é o cara companheiro, é o cara bacana, é o cara. E eu para ela, e com qual dos dois você quer que ela fique? Ai, com o outro, né? Porque ela foi feita para o outro. E eu pensei, olha só, tá escondido o safadão aí. Porque assim, o outro que é parceiro, não sei o que, bacana. Aí eu falei para minha sobrinha, mas que o outro não? Não, ele é muito bom para ela. Ele é bom demais para ela. Ela precisa desse aqui, dramático, entendeu? Então, gente, eu tô deixando spoiler aqui É, porque é muito louco isso. Eu não sei se vocês já ouviram isso no é. grupo feminino Então, de vocês. as pessoas buscam seus próprios problemas, entendeu? Exato. Cada um Depois escolhe o reclamam, problema onde quer, né? depois reclamam, mas buscam um problema. Exato. O Edson fez cara, o Edson gosta do safadão, gosta do bonzinho, Pior que como bom não, latino. eu nunca fui do time safadão. Eu sempre gostei de ter paz nas relações, sim. Que me desse menos gatilho possível, assim, vamos lá, ser feliz. Eu não sou uma pessoa ciumenta que nem você, eu nunca entendi muito os ciúmes, na verdade. E os dois casamentos Que que eu nem você, tive. quem, cara pálida, que nós Quem que é somos ciumento Você aqui? falou que não tinha Ela muitos falou que não ciúmes era aí. Eu não tenho ciumenta. É, ciúme. você Ela falou que falou não. que não. E por isso que eu falei, Ah, igual Ah, você, não, que eu você não falou sou ciumenta que ciumento. nem você. Eu pensei, mas Não, eu que não é? sou ah. ciumento igual É igual você. você, não é? Tá, tá, tá. Igual Entendi, você entendi. não é. É, e para mim sempre foi muito difícil entender pessoas ciumentas. E os dois relacionamentos que eu tive, os dois se emputeciam porque eu não tinha ciúmes. Então, assim, É, como eu falei medida assim, de É amor, a né? gente que vou gosta de fazer drama. alguma É coisa. gente que gosta de drama. Aí eu venho, mas se você for, eu falei, ó, se você quiser, você pode fazer com o porteiro do prédio aqui, que é uma questão de honra. Eu falei, se você fizer, diz mais sobre você do que sobre mim. Então, assim, para mim sempre foi
tranquilo isso. Talvez eu já tava me preparando para os nórdicos, assim. As coisas. E aí eu falei, você falou lá, a gente não falou das formas de amor, de estamos num a um, não sei o quê. Tem outra coisa, eu quero falar de amor como oportunidade de negócios. Adorei. Nossa, eu quero Adorei. eu quero que abram muitos matchmakers, muitos serviços de matchmakers pelo mundo, especializados em tudo quanto é jeito. Eu quero que cada vez mais tenha reality shows sobre relacionamento, que eu acho muito engraçado. Assisto todos. É Power Couple, é Amor às Cegas, é O Namorado do Japão, que eu acho muito legal. Eu assisto, que eu acho muito curioso isso, porque é muito diferente, assim. Aí eu falo assim, ai gente, podia ter reality shows assim para pessoas que não querem. Só para ter o game, mas elas não querem ser transmitidas. Eu iria. Só para ter o game, eu gosto do game, mas não queria que fosse Que fosse divulgado. broadcasted. Aí, pô, não pensou, você ficar ali, o muro. Não é emocionante, tem um muro, você não vê a pessoa, você faz perguntas e tal, e aí dá um match, assim. Eu acho super interessante. Você tá Muito bom. assistindo Namorados do Japão agora, a segunda temporada? Tô a segunda. Também. Lançou ontem, né? Acho que mais um episódio. Eu vou ver Aonde se está aceito dando hoje. isso, gente? Na Que eu não Net- gosto na de Na ver. Netflix. Já tá na Namorados segunda do temporada. Japão, é isso que É, chama? o namorado. O namorado. The O namorado. Boyfriend. Eu terminei de assistir semana passada aquele Meu Namorado Coreano. Ah, das brasileiras, né? Que foram. E aí eu comecei a ver o Namorado 2. Eu O também, primeiro eu assisti também. Eu gosto mais do Namorado do que o Casamento às Cegas do Japão. O Casamento às Cegas do Japão eu achei muito chato. Mas o Namorado eu acho interessante. Eu também gosto. Vou assistir, vou começar a assistir hoje. Então, gente, já temos assunto para a próxima pauta, certo? Vou falar aqui para a câmera. Vocês querem deixar mais algum recado? Estamos encerrados por hoje, né? Então, Isso, assim, eu tô abrimos. solteiro, se alguém quiser, me siga nas redes sociais, manda DM, é isso. Tá? Que é assim, Ó, os apps gente, não a gente dá estão funcionando, referências. A gente gente. conhece o Edson há quantos anos eu te conheço? Edson, Ah. 15 anos. Calma que isso entrega idade, assim. Mas No jardim, a gente se conheceu, na escola. Eu era menor aprendiz quando você foi Eu minha era chefe, menor né? aprendiz quando ele trabalhou com a gente. Ó, gente, então vocês já sabem, próxima temporada vai ser o amor mais sassy, assim, mais safadinho, e amor como negócio, um monte de coisas aí pra gente falar. Então, no nosso próximo episódio, vocês já sabem, a cada 15 dias, o amor em tempos de cólera, parte 2. Até mais. Tchau. Tchauzinho.